Hoje a gente vai falar um pouco sobre as circunferências e sobre suas posições relativas. Bom, vamos começar com as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Existem três posições possíveis. Ou o ponto é exterior à circunferência, como é o caso do ponto A. Nesse caso, a distância entre o centro da circunferência e o ponto é maior que o raio. A distância entre eles é maior que o raio. Quando o ponto está sobre a circunferência, a distância entre o centro e o ponto é idêntica ao raio. Aqui, ó, na primeira, o raio é esse pedaço aqui, R. Repare que o traçado em vermelho é maior do que R. Aqui o traçado em vermelho é do tamanho de R. E no último caso, se o ponto for interior, o traçado em vermelho é menor do que R, em que R é essa distância aqui. Certo? Então, só há três possibilidades, só que se for exterior, né, você tem a distância, que é o centro, vou chamar de O. OA é maior que R. Então, OA é maior que R. Aqui, OB é igual a R. E aqui, OC é menor que R. Certo? Então aqui, ó, interior, pertencente, exterior. Vamos às outras possibilidades. Agora entre reta e circunferência. Ou a reta exterior, de novo aqui, ó, centro O. Aqui um pouquinho melhor, centro O. A distância do centro até a reta é sempre medida na perpendicular. Então essa distância ela é maior do que o raio, certo? Então vamos chamar aqui de OP. OP é maior que R. Aqui é tangente. Então aqui, ó, perpendicular, ponto P, centro O. De novo, comparando OP com o raio, temos OP igual exatamente ao raio. E aqui, finalmente, né, a distância aqui, ó. Aqui é P, esse ponto, centro O, e aí nesse caso, OP é menor que R. Repare que aqui o R aparece assim, ó. Vou ver aqui rapidinho. Esse cara é o raio, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui é o próprio raio, e aqui o raio é daqui para cá, né? Então o raio é menor que o OP. OP é maior que o raio, OP igual ao raio, OP menor que o raio. Aqui a gente chama de secante. Aqui a gente chama de tangente. E nesse caso, exterior. Agora, e quando temos duas circunferências? Bom, o primeiro caso é quando as duas circunferências são exteriores. Então aqui, ó, exteriores. Quando isso acontecer, se você ligar os centros, então vamos fazer isso, vamos ligar os dois centros, a distância entre os centros, que eu vou chamar de A e B, é maior que a soma dos raios. Vamos chamar de R minúsculo, R maiúsculo. AB é maior que a soma dos raios. Então, nesse caso, AB é maior que a soma dos raios.
Então, quando isso acontecer, elas são exteriores. No segundo caso, vou ligar os centros aqui. Ó. Importante, quando eu ligo os centros nesse caso, passa pelo ponto de tangência. Aqui de novo os centros são A e B. Aqui elas são tangentes. Mas são tangentes exteriores. E aí, nesse caso, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Então, AB é exatamente igual à soma dos raios. Nesse caso, elas são tangentes exteriores. Nesse caso aqui, elas são só exteriores. Vamos aproveitar a palavra tangentes e vamos dar uma olhada no de baixo aqui. Nesse caso de baixo, os centros. Os raios estão aqui, né? O raio maior vem daqui até aqui. Vamos ligar os centros. Ligar os centros aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Se você fizer isso, A e B aqui dentro, B é o centro da outra. Vamos fazer aqui, B. A distância entre os centros AB ela é exatamente igual à diferença positiva entre os raios. Então elas são, nesse caso, tangentes interiores. Certo? Então, se a distância entre os centros foi igual exatamente à diferença entre os raios, então elas são tangentes interiores. Nesse caso aqui, temos dois pontos de interseção. Aqui e aqui. P, Q. Aqui só temos um ponto de interseção. E aqui também, como eu já falei, só temos um ponto de interseção, sendo que essa linha que passa por A e B passa pelo ponto de interseção. Então vamos voltar aqui. Nesse caso, ó, repara que eu tenho os raios assim. Opa. Um raio assim, o outro assim. E aí a distância entre os centros, como a gente forma um triângulo, tem os centros A e B. Nesse caso, a distância entre os centros AB está entre a soma e a diferença. Então, diferença menor que a B, menor que a soma. Lembrando que é a diferença positiva. Nesse caso, elas são secantes. Então, se acontece isso, elas são secantes. Só existem mais dois casos. Nesse caso aqui, a gente tem A aqui, B aqui dentro. E aí a distância entre os centros, nesse caso, é menor que a diferença entre os raios. Então aqui a gente tem AB maior que zero, porém menor que a diferença positiva entre os raios. Estou falando desse caso. Nesse caso, elas são chamadas de interiores. E finalmente, no caso em que A é igual a B, a gente chama elas de concêntricas, ou seja, tem mesmo centro. Um detalhe importante, as concêntricas são sempre interiores.
porque a gente sempre vai estar nesse caso aqui, já que AB, nesse caso, é exatamente igual a zero. Então a gente podia juntar esses dois, dizendo que AB é menor do que ou igual a zero, maior do que ou igual a zero, nesse caso, e menor do que a diferença. Mas eu não vou fazer isso, vou deixar separado, vou deixar o R minúsculo aqui dentro, R minúsculo, é essa distância, R maiúsculo, é essa distância, deixa eu apagar esse pedacinho aqui para poder a gente escrever. R maiúsculo é essa distância. E um detalhe importante, essa região aqui de fora, essa região entre as duas é chamada de coroa circular. Então, essa região aqui, que está fora da menor e dentro da maior, é chamada de coroa circular. Depois falaremos um pouco mais sobre ela. Então, é isso. Vimos as posições relativas entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência e entre duas circunferências. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e até mais.